Nós vamos começar uma nova série de mensagens hoje. O tema da série, dessa série, que nós vamos começar é a Igreja em Crise. E o primeiro episódio dessa série, a primeira pregação é a homossexualidade. Eu estava ali fora cumprimentando os irmãos, Aí uma pessoa disse para mim, olha, de todo o tempo que eu frequentei a igreja, eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto, Então, é assim, queridos, a gente precisa falar de assuntos difíceis, De assuntos que muitas vezes a gente não quer falar, a gente não quer tocar, porque às vezes a gente não pensa dessa forma, mas eu conheço algumas pessoas que são homossexuais e eu tenho muito carinho, muita compaixão por essas pessoas e às vezes, dependendo da maneira como você aborda o assunto, você pode ferir, você pode machucar. E de antemão eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, quem está acompanhando também pela internet, que o nosso objetivo aqui, de maneira alguma, é machucar o seu coração, é ferir você. Não, a gente tem amor e tem graça para todos. O nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus de uma maneira que você cresça cada dia, se torne mais parecido com Jesus. E isso implica em pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Não pregar apenas os textos fáceis, mas também os textos difíceis. Então esteja com o seu coração aberto, esteja com a sua mente preparada, esteja atento, porque o tema é complexo, o tema é muito abrangente, e eu quero ser sucinto nas minhas palavras e bem objetivo, então que Deus nos dê a graça para fazer isso. E eu quero começar pensando que esse caminho de falar sobre a igreja em crise, não só a homossexualidade, mas os demais assuntos que nós iremos abordar, é como andar no vale da sombra da morte, É perigoso, porque você tem que ter um equilíbrio bíblico, uma sabedoria de Deus. E pensando nisso, antes de nós entrarmos no texto da palavra de Deus, eu queria definir os termos, porque isso é uma complexidade muito grande para nós nos dias de hoje. Então você pensa que talvez eu possa usar uma palavra aqui, que significa algo para mim, mas para você talvez não signifique a mesma coisa. Então eu quero definir alguns termos importantes para que não haja confusão entre nós. O primeiro termo que eu quero trazer à luz aqui para nós são dois parecidos e que muitas vezes a gente pode pensar que não há diferença entre eles, Mas para a comunidade LGBT+, e por aí vai, que agora aumentou bastante, eu nem sei a nomenclatura completa, mas é bem extensa, pode ser ofensivo. Então, vamos aprender algumas coisas sobre alguns termos importantes. A primeira delas é a diferença entre homossexualismo e homossexualidade, A palavra homossexualidade, vem do latim, homos, igual, e sexos, sexo. Então, mesmo sexo, é isso que significa. Então, refere-se à característica daquela pessoa que sente atração emocional, afetiva, amorosa ou sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Uma outra palavra também que é usada é homossexualismo. Porém, essa palavra se tornou ofensiva na nossa cultura de hoje, porque ela tem uma conotação de doença, ela tem uma conotação de patologia, Mas não só isso, Então, se no meio da minha mensagem aqui eu usar a palavra homossexualismo ao invés de homossexualidade, eu quero dizer para você o que eu quero dizer com isso. Primeiro, é que essa palavra, ela também é usada para definir, o final ismo, é também usado para definir doutrina, escola, teoria, princípio, artifício filosófico ou político ou religioso. É também usado para definir um ato, uma prática, uma peculiaridade, uma ação, uma conduta, um hábito, Tem palavras que a gente usa que tem um efeito positivo, como, por exemplo, usando o ismo, que não tem a ver com patologia e doença, como turismo, patriotismo, lirismo, escotismo, e por assim vai, E também quando a gente fala de homossexualidade, o inverso também pode acontecer, porque existem algumas palavras do nosso português, que terminam com o sufixo "dade", mas que tem conotação ruim. Então algumas delas aqui, com conotação negativa, por exemplo, ruindade. Ruindade, termina com "dade", mas é uma coisa ruim. Fealdade, crueldade, calamidade, orfandade. Então, todas essas palavras terminam com "dade", não terminam com "ismo", mas significam algo ruim. Então, veja, em nenhum momento, eu quero definir isso daqui agora, logo no começo,
nós estamos falando que essas pessoas são doentes, né? São pessoas que têm algum tipo de patologia, algum tipo de problema psicológico, alguma coisa desse tipo. É verdade que a maioria das pessoas que são homossexuais que eu tenho contato e amizade, a maioria delas, elas falam que isso começou a partir de um trauma, a partir de um abuso, mas nem sempre é assim. Tá? Tem pessoas que não enfrentaram um tipo de trauma, um tipo de abuso, mas ainda assim são homossexuais. Então a primeira coisa, vamos definir. Homossexuais, homossexualidade, se eu usar essas palavras é isso que eu quero dizer. Um outro tema importante quando a gente fala sobre esse assunto é a gente entender o que é a Bíblia para nós. Isso é muito importante, a gente não pode perder de vista o que a Bíblia significa para nós. E para nós que somos cristãos, que somos evangélicos, a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus revelada. Então veja, não é uma mensagem que tem ali algumas informações a respeito de Deus, não é isso. Nós cremos que a Bíblia não é apenas um livro narrativo, não é apenas um livro descritivo, mas também é um livro normativo. Tem normas ali, é a palavra de Deus para nos dar direção, para nos mostrar o caminho, para onde nós temos que ir, né, onde nós queremos chegar e como chegar lá. Outro tema muito importante, ainda estamos definindo termos, é o campo da epigenética. Aqui é uma outra afirmação importante que eu quero dar para essas pessoas, né, que enfrentam essa dificuldade, ou se você conhece alguém. Hoje já existem experimentos científicos que comprovam que certos comportamentos, certas maneiras de ser, também hormônios e outras coisas relacionadas ao corpo, elas podem ser herdadas de maneira hereditária, ou algum fator externo pode contribuir para que as pessoas tenham algum tipo de comportamento ou algum tipo de atitude, né? Então, quando nós pesquisamos no campo da epigenética, nós percebemos que existem muitos fatores genéticos que contribuem para potencializar certas tendências. Com isso, eu quero afirmar para vocês, eu não sou especialista em genética, né, mas existem alguns traços genéticos que podem favorecer a pessoa a ter uma tendência homossexual. Então, essa é uma outra afirmação que eu quero fazer aqui nessa noite. Mas a ciência, ela muda todo dia, né? O que hoje é uma teoria, amanhã já não é mais. A gente tem também a neurotrofia, que é um estudo científico que já consegue reverter. Você sabe que homossexualidade, né, o homossexualismo, não tem a ver só com o ser humano, né? O homossexual também pode ser os animais. E hoje já existem experimentos científicos de reversão do homossexual no caso de animais, né, através de uma enzima. Não vou entrar nesse campo, porque eu não sou cientista, né? Mas o que eu estou apresentando aqui para você são algumas informações básicas para você entender que o negócio é muito sério, que o negócio é muito complexo. E que falar desse assunto, a gente não está aqui para, de alguma maneira, né, vamos dizer assim, demonizar a homossexualidade, dizer que toda pessoa que é homossexual é possuída de demônio. Eu vou dizer para você com todas as palavras, para você entender bem logo de começo. Uma pessoa pode ser possuída sendo heterossexual ou sendo homossexual. Não é essa questão da sexualidade que vai definir, não é apenas a questão da sexualidade que vai definir se a pessoa será possuída ou não por demônio. Então nós não estamos também demonizando, nem estamos chamando apenas de doença. A gente sabe que existem casos, né, de sexualidade desequilibrada, desenfreada, tanto de héteros quanto homossexuais, né, que são sim provocadas por agentes espirituais, por demônios, mas nem todos também. Tá bom? Então a gente quer afirmar isso também. Uma outra definição importante, e a última, para a gente poder entrar na palavra, é que muitas vezes nós crentes, a gente tem um discurso que, de certa maneira, machuca o coração de quem é homossexual. Principalmente quando a gente compara a homossexualidade com alguns outros pecados na Bíblia. Por exemplo, quando a gente fala assim, o homossexual, você é homossexual, é um pecado como, por exemplo, um assassinato. E aí, gente, talvez para você isso soe a coisa mais comum do mundo, mas para a pessoa que escuta, é tipo assim, caramba, eu sou bom filho, eu sou bom profissional,
eu cuido bem da minha família, eu cuido bem dos meus pais, eu não passo ninguém para trás. O cara está me comparando com um assassino ou com um ladrão, dizendo que é a mesma coisa. Então, no campo da comparação, é importante a gente entender que existem pessoas homossexuais, gente, né? Se você não sabia disso, eu vou dizer para você que são boas pessoas, bons cidadãos. Cidadãos ou cidadãos? Cidadãos, né? Ainda bem que eu corrigi a tempo, né? São bons cidadãos. São pessoas que cuidam bem da sua família. Você está entendendo? Então a gente precisa olhar para isso com um olhar um pouquinho diferente e entender o que realmente Deus ele quer nos falar nessa noite. Então, definidos esses termos, agora sim, eu quero que você abra sua Bíblia, o Evangelho escrito por João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Nessa noite nós leremos na versão NVI. Então, se você não está com a sua Bíblia aí, não tem problema, acompanhe pela tela e nós vamos dar uma olhada. Olha o que o texto vai dizer. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Eu gosto daquela versão que diz: onde estão os teus acusadores, né? E ele diz: ninguém a condenou? Versículo 11. Ela responde: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu escolhi esse texto. Tem textos mais claros sobre homossexualidade. Mas porque eu quero deixar claro aqui para a igreja que a homossexualidade é um pecado na área da sexualidade, na área do sexo. E essa mulher aqui estava enfrentando o mesmo pecado. Ela estava enfrentando o mesmo problema, a mesma dificuldade. Foi uma armadilha, né? Colocaram uma armadilha no caminho dela. A gente sabe que pela lei o homem e a mulher deviam ter se levado até Jesus, né? Ou até uma autoridade para que eles fossem julgados. Mas essa lei, a lei mosaica, é uma lei civil. E dentro da lei civil, o que é uma lei civil, gente? É igual a lei brasileira. Não é uma lei religiosa, essa lei aqui de apedrejar. Não é uma lei que se aplica, por exemplo, a nós como igreja. Porque é uma lei civil, restrita à nação de Israel. E não à igreja, né? O Israel espiritual. E eles levam então essa mulher diante de Jesus, apresentam o pecado dela, expõem a vergonha daquela mulher. Ela foi pega em adultério. Se hoje ser pega em adultério já é um negócio escandaloso, já é um negócio terrível, imagina naquele tempo. E muito provavelmente essa mulher foi levada seminua diante de Jesus. E a Bíblia diz que colocaram ela de pé. Olha só, muitas vezes a gente é como esse religioso aqui, né, esse fariseu. A gente não age como Jesus. A gente quer pegar a pessoa que é pecadora, a pessoa que é falha, porque a gente se coloca numa posição superior. Eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou, né, mais crente, eu não faço igual essa pessoa faz. Mas eu acho incrível que aos pés da cruz, todos nós temos a mesma altura. Aos pés da cruz, todos nós somos iguais. Porque a cruz de Jesus, ela mostra duas coisas. O quanto todos nós somos pecadores, a ponto do próprio Deus ter que dar a sua vida, morrer em nosso lugar,
mas também mostra o quanto Ele é perdoador, misericordioso e bondoso, que por meio do sangue vertido na cruz, nos curou, nos sarou, nos lavou e tem nos transformado até o dia de Cristo Jesus. É isso que a cruz mostra. E Jesus faz exatamente isso nesse momento. Ele coloca todo mundo na mesma altura. Ele diz assim, olha, isso é maravilhoso em Jesus. Ele poderia ter anulado a lei, não é? Não, vou anular essa lei aqui, ninguém vai apedrejar ela. Ele é descendente de Davi, ele é o enviado de Deus, ele é o Messias, mas não é assim que ele veio estabelecer o reino dele. Ele não anula a lei, ele diz, bom, é um problema realmente, a lei diz que essa pessoa deve ser apedrejada. Pois bem, podem apedrejá-la, mas aqueles que têm autoridade para apedrejá-las. E ele faz aqui uma mudança drástica de cenário. De todo mundo se achando super poderosos, né? Super homens religiosos. Jesus pega e fala assim, aquele que não tem pecado, olha, coloca todo mundo na mesma altura, pode apedrejar essa mulher. E o engraçado é que de todo mundo que ali estava, ele era o único que realmente tinha autoridade para jogar uma pedra naquela mulher. Mas é o único que fica do lado dela. Eu gosto de Jesus quando ele faz o convite ao Espírito Santo para vir à terra, né? Ele pede ao Pai, ele roga ao Pai, ele diz para os seus discípulos, eu enviarei outro da mesma essência, da mesma qualidade que eu. Nós hoje temos esse advogado que é o Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, que se os homens querem te apedrejar, Jesus está disposto a estender a mão para você e te resgatar de onde quer que você esteja. Jesus não anula a lei civil, nem tampouco ele diz que não é pecado. O que ele faz é deixar claro que a responsabilidade de absolvição ou de penalidade vem da boca dele e não da boca dos homens. É a primeira coisa. A segunda coisa que esse texto nos diz é que ele convida essa mulher a viver uma vida de santidade. Jesus abraça essa mulher, Jesus resgata essa mulher, Jesus apresenta o evangelho para essa mulher, porque ele diz assim, onde estão os teus acusadores? A resposta dela, ninguém, Jesus, ninguém ficou aqui. Jesus olha e fala assim, gente, olha que forte isso, para pensar um pouquinho. A resposta de Jesus para essa mulher, ela tinha acabado de ser pega em adultério. Ela tinha acabado, não foi ontem de ontem. Ela foi pega no ato, a Bíblia diz isso, ela foi pega no ato. Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz, eu também não te condeno. Jesus redime, esta é a especialidade de Jesus Cristo, é redimir. É pagar o preço no seu lugar, é lavar as suas vestes espirituais, como está escrito na palavra do Senhor, lava-me, Senhor, e ficarei limpo, purifica-me, e eu serei mais alvo do que a neve. O chamado de Jesus para essa mulher é, ok, eu não te condeno, vai e não peques mais. Um convite a uma transformação, um convite a uma mudança de vida, um convite a agir diferente. Veja, a recomendação para essa mulher é dura. A gente precisa entender isso também. Jesus mesmo disse isso, que a pessoa que cometesse adultério não poderia se casar novamente. Não poderia. A pessoa que cometeu adultério deveria ficar solteira. É isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. E aqui Jesus está dizendo, vai e não peques mais. Você consegue traduzir o que isso significa? Jesus está dizendo para essa mulher, você não vai poder mais se deitar com homem nenhum. Você agora terá que viver uma vida de santidade. Se o teu marido não te perdoar e te receber de novo, viva solteira. É isso que Jesus está dizendo para ela. Veja que o que Jesus está recomendando é a abstenção de sexo. O que Jesus está mostrando para essa mulher, e o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, é que a nossa identidade não é definida pela nossa sexualidade. A nossa identidade é definida pela nossa união com Cristo. Isso que Jesus está dizendo para essa mulher.
Talvez ela pudesse pensar assim: pô, Jesus, você quer a minha infelicidade? O Senhor quer a minha tristeza? Como é que eu vou conseguir viver dessa forma? E agora a gente vai entrar em algumas aplicações práticas para você entender. Transformando esse texto, aplicando ele no assunto de hoje, que é a homossexualidade. A primeira aplicação que eu quero trazer para você, com tudo que nós dissemos até agora, é a pergunta que não quer calar, Será que as pessoas nascem gay? Será que as pessoas, por exemplo, essa mulher, ela nasceu com essa tendência, a ter vários homens, a não conseguir ficar com um homem só? Será que a pessoa nasce com isso dentro dela? A maioria dos cristãos vão afirmar categoricamente que não, a pessoa não nasce gay. Mas é difícil, querido, afirmar que não. É muito fácil dizer que não, mas é muito difícil provar que uma pessoa não nasce assim. Pela experiência ulterior, não sei quantas pessoas você já conversou que vivem na homossexualidade. Muitas pessoas dizem: desde que me conheço por gente, eu me sinto assim. Eu me sinto fora da minha casa, eu me sinto machucado, eu me sinto ferido, eu sinto que esse corpo não me pertence, que eu devia ter nascido em um outro diferente. Já parou para pensar nisso? Essa é a experiência desses indivíduos, dessas pessoas. E o engraçado é que isso não me parece ser contraditório com a Bíblia. Porque a Bíblia vai nos ensinar que todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que nós fomos corrompidos desde Adão até os dias de hoje. A nossa natureza foi corrompida. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Coloca para mim aí, por gentileza. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Não me é estranho você dizer que você tem um desejo que está com você desde que você se entende por gente. Não é estranho. A Bíblia já afirma isso, Todos nós nascemos em pecado. Veja, a gente não se torna pecador ao longo da nossa vida, a gente nasce pecador e a gente comete pecados ao longo da nossa vida. Então, na verdade, e no fundo, isso para nós, no tema de hoje, que é salvação, que é transformação, que é o resgate de Jesus, não vai fazer diferença. Eu nasci assim, eu me tornei isso. Na verdade, querido, ainda que você não tivesse nascido com esse desejo, ou ainda que você construiu esse desejo ao longo da sua vida, não importa. Tanto para heterossexual quanto para homossexual, sem Jesus estamos distantes da glória de Deus. Não é a sua sexualidade, do que você nasceu ou como você se sente, isso é um outro debate, isso é um outro momento, isso é uma outra conversa. Não é isso que define se você vai para o céu ou não. O que define se você vai para lá é se você está unido a Jesus. E uma vez unido a Jesus, o que nos resta é nos tornar cada dia mais parecidos com Ele, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Essa é a primeira aplicação, a pergunta que não quer calar: nascemos gays? Não, ou sim, não vai fazer diferença. Você nasceu pecador, é isso que faz a diferença. Então veja, quando a gente quer, de maneira infeliz, comparar a homossexualidade com um roubo, com assassinato, não tem a ver se a pessoa é um bom cidadão ou não, não é isso que a gente quer dizer. É porque às vezes a gente coloca mal, e soa mal aos ouvidos. Não, o que a gente quer dizer é que todo mundo é pecador, é isso. É que todo mundo é pecador. A segunda aplicação e uma segunda pergunta para a gente hoje, que a gente precisa entender quando a gente fala sobre homossexualidade, é que muitas vezes a gente não entende a diferença entre tentação e pecado. São duas coisas diferentes. Nós somos tentados, mas isso não significa que a gente deve cair em tentação. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que o texto está nos ensinando aqui é que a tentação, aqui a tradução ficou cobiça, né? Mas é a tentação e cobiça a mesma coisa. A tentação, ela vem até você, ela é como uma prostituta, a tentação. Ela vem até você se oferecendo, para fazer você sentir o que você quer, mas tem um preço. O preço é um bebê. Então a tentação vem se oferecendo, mas se você se deitar com a tentação, é isso que Tiago está dizendo aqui. Você vai ter um bebê, você vai ter um filho. E o nome desse filho é pecado. Olha que interessante. Está aí no versículo 15, né? Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado é ligeiro, o pecado é rápido. Rapidinho ele arruma um filho também. Olha só que coisa terrível. A tentação engravida do pecado. E o pecado engravida da dona morte. E a dona morte vem atrás do vô. A dona morte vem atrás de você. Então quando o Pai, quando a palavra de Deus está nos ensinando a respeito de tentação e de pecado, a gente precisa entender que quando Deus nos mostra o que é pecado, Ele não está fazendo isso para você não sentir prazer. Ele não está fazendo isso para você se sentir triste. A palavra de Deus diz para a gente não pecar porque Deus sabe o resultado. Veja, se você não pecar, não muda nada para Deus. Se você pecar, não muda nada para Deus. Eu vou soltar a franga, vou sair do armário. Eu recomendo que você saia mesmo do armário. Recomendo que todo mundo saia do armário. Seja qual for o seu pecado, porque não tem como tratar pecado escondido. O pecado tem que vir à luz para poder ser tratado. Enquanto ele está escondido, enquanto ele está lá guardado, ele não pode ser tratado, você só sofre. Porque o pecado ele gera morte. E Jesus e o Pai, sabendo disso, nos orienta a não pecar, não para que Ele fique feliz. Nossa, você não pecou, que coisa extraordinária. Nossa, como que você é lindo, você não peca. Não, a gente nasce em pecado. Quando a gente não peca, o beneficiário não é Deus. O beneficiário sou eu, o beneficiário é você. Então, quando Deus pede para você não pecar, o que Deus quer é a sua alegria, é a sua vida. Ele não veio para matar, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Se não, olhe o texto em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quando o Senhor vai encontrar com Adão, né? E Ele vai dar uma palavra para Adão a respeito de comer ou não o fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha o que Deus vai dizer. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A gente entende isso como uma ameaça, né? Porque a gente é assim, né? A gente gosta de ameaçar os outros, né? Não. Deus não precisa ameaçar ninguém. Gente, para pensar na imagem de Deus. A Bíblia diz que Ele está sentado em um alto e sublime trono. Que Ele usa os céus como seu trono. E a terra como um descanso para os seus pés. A Bíblia diz que Ele conta as areias da terra, da praia, na palma das suas mãos. Que Ele ajunta todas as águas do planeta na palma das suas mãos. Isso é lógico que isso é um eufemismo. Para dizer assim, olha, isso, a terra, tudo que existe aqui não é nada diante de Deus. Você acha que Deus está preocupado? Nossa, que benefício para mim vocês não pecarem. Não, Deus é como um pai que olha para mim e para você e fala, olha, eu não trouxe você a esse mundo para ter esse destino que é a morte. E esse pecado vai fazer separação entre eu e você vai morrer. E a morte física é terrível, mas a pior de todas é a segunda morte, a espiritual, onde aquele que não se dobrar diante de Jesus viverá eternamente distante dele. E a gente fala, poxa, Deus é mau, né? Na minha morte Ele vai deixar eu ficar eternamente sem Ele?
A resposta bíblica para isso é muito clara. Mas a sua vida toda, você não se preocupou em andar com Deus agora? Na vida eterna você quer andar com Deus? Terceira aplicação. Por que então o homossexualismo ou homossexualidade é considerada pecado? Por quê? Por que Deus diz que isso é pecado? Já entendi que o pecado gera morte, mas por que esse pecado específico, que alguns vão dizer até, eu não escolhi ter isso? Por que ele é pecado? A primeira coisa para nós entendermos isso, é que Deus, Ele quer nos mostrar, e Ele quer que a gente entenda, que nós somos muito mais do que a nossa sexualidade. A gente é muito mais do que a nossa sexualidade. E isso deveria soar aos nossos ouvidos como uma gota de esperança. Porque se isso faz você sofrer, ou se você conhece alguém que está sofrendo por causa disso, essa pessoa tem muita esperança. Porque a sexualidade dela não define quem ela é uma parte de quem ela é. Todas as vezes, e esse é o motivo da homossexualidade ser pecado. Todas as vezes que nós colocamos uma pessoa, uma coisa, um sentimento, uma emoção ou um desejo acima de Deus, nós nos tornamos idólatras. O pecado sexual é só um combo dentro da idolatria. O pecado, vamos dizer assim, que encabeça o pecado sexual, e isso é tanto para héteros quanto para homossexuais. Todo pecado sexual considerado pecado sexual na Bíblia, o que encabeça é a idolatria. Todas as vezes que nós colocamos alguém acima de Deus, nós cometemos esse pecado. E é exatamente isso que acontece quando a gente coloca a nossa sexualidade no centro da nossa vida. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 1, esse é o clássico, né? Do versículo 21 ao 27. Acompanhe comigo aí na tela, a gente já está caminhando para o fim. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui agora que vem, preste atenção. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Deus está dizendo aqui é que essas pessoas abandonaram a glória de Deus para dar glória a outra coisa. No próximo versículo vai dizer assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Deus está dizendo assim, eles se tornaram idólatras, e por isso Deus os entregou a isso. Porque a idolatria, gente, é isso aqui. Idolatria significa literalmente isso. Você conseguir manusear. A origem da palavra é essa. Manuseio. Quando você idolatra algo, é porque você quer manipular, você quer manusear aquilo. E a gente quer fazer isso com Deus, Deus não permite. Deus, Ele não permite. Então, muitas vezes a gente idolatra a nós mesmos, porque a gente quer manipular tudo para o nosso prazer. Nós somos muito hedonistas, né? A gente vive pelo prazer, pela alegria, pela felicidade, e a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Continuando, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Agora preste atenção, por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu quero um destaque nesse texto aqui. Deus não diz que essas pessoas não se amam, pelo contrário, Ele diz que elas ardem em paixão umas pelas outras. Você está entendendo? Deus não está dizendo assim, não, isso não é amor, isso não é paixão,
Isso não é um fogo, isso é um negocinho fácil. Não, é reconhecido na Escritura, é difícil. É um arder, é uma chama, é uma paixão. Essas pessoas se amam. Mas o que Deus está dizendo é que elas decidem viver contrárias à vontade de Deus, porque o prazer delas é superior à vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 vai dizer assim: todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Em outras palavras, fazendo um link com o texto anterior, o que Deus está dizendo é assim: vocês querem viver como deuses? Então vocês vão pecar no próprio corpo de vocês. Se responsabilizem pelo corpo de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 3 ao verso 5 vai dizer: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele está dizendo assim: olha, eu sei que existe uma paixão, eu sei que existe um fogo, eu sei que existe uma tendência, mas coloca eu em primeiro lugar, não você, não a sua sexualidade, não as suas vontades, e eu vou mudar a sua história. Talvez você possa se perguntar assim: então, na verdade, o que Deus quer é que eu seja infeliz. E essa é a última aplicação, nós vamos encerrar nessa última aplicação. O louvor pode vir aqui. Então o que Deus quer é que eu seja infeliz. Porque na verdade eu tenho medo de abandonar as minhas preferências sexuais e me tornar infeliz. O que Deus quer é que eu não sinta prazer. O que Deus quer é que eu seja triste, é que eu seja ressequido, que eu não tenha vida. É isso que Deus quer. A resposta é absolutamente não, é isso que Deus quer. No entanto, no geral, a gente acha que sabe o que quer. A gente acha que sabe que o que a gente quer é o que nos deixará felizes. Nós vivemos, na verdade, na tentativa de erros e acertos. Se não, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Eu conheço inúmeros, e vocês também, inúmeros casais heterossexuais. A pessoa casou com a mulher casou com o homem, tá certo, não tá? Mas são infelizes. São infelizes. É por isso que há tanto divórcio. Viver na prática da homossexualidade é viver pelo seu próprio desejo. Assim como uma pessoa heterossexual muitas vezes também não obedece o mandamento do Senhor de ser fiel à sua esposa, de ser fiel ao seu marido. E você pode estar pensando, né? Que caso você abandone o seu pecado, talvez você vai cair num limbo de carência infinita de afeto. Mas existem pelo menos 2 motivos, e a gente vai encerrar neles, pelos quais esse não é o desejo para você, que você viva infeliz e que você viva numa carência infinita de afeto. O primeiro motivo e o mais importante dessa noite é que Jesus se identifica com você. Jesus não é como esses fariseus, Jesus não é como esses religiosos. Não. Jesus, ele se identifica. Olha o que vai dizer Hebreus, se você puder, acompanhe comigo, é a palavra de Deus falando com você. Capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote, um pastor, alguém que sacrifica por nós, que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas nós temos um sacerdote supremo, um pastor supremo, que é a nossa semelhança. Ele é a nossa semelhança. Ele foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ele foi tentado. Ele caminhou como um de nós. Preste atenção, Jesus foi também tentado na área sexual. Jesus foi tentado na área sexual. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, ele se identifica com você, ele se compadece de você, porque ele sofreu também.
Jesus, quando se humilhou e desceu da eternidade como enviado, como Messias, como o próprio Deus encarnado, ele se absteve da sua glória, do seu poder. Ele se humilhou, se tornou como um de nós, caminhou, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a correr, ele teve que aprender a nadar, ele teve que aprender um ofício, ele foi marceneiro. Ele teve que estudar, ele teve que orar, o próprio Deus teve que orar. Ele foi tentado como a gente, ele não usou o seu poder em seu favor para poder ser livre do pecado, não. Ele venceu o pecado segundo a sua própria justiça. Ele venceu a morte por causa da sua santidade. Não sua, né? Entendo o que eu estou querendo dizer, dele, né? E ele se identifica com você, ele entende o seu sofrimento, ele entende a sua dificuldade, ele entende a sua carência, e ele não quer que você caia nesse limbo de carência infinita de afeto. Essa é a primeira coisa. O primeiro motivo pelo qual Deus não quer que você seja infeliz. O segundo motivo é que o Senhor sempre providencia um escape. Você sabe o que é um escape? Uma rota de fuga, algo para você se apoiar, uma boia para você agarrar no meio do oceano, um bote salva-vida, um escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, coloca para mim por favor. Olha que a palavra de Deus vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Deus não deixará você ser infeliz por causa que você escolheu Ele. Deus não deixará você viver num limbo de infinita carência porque você decidiu viver em santidade. Deus não deixará você viver uma vida de miséria, de desgraça e sofrimento. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você seja pleno, que você seja completo, que você seja inteiro, que não haja partes quebradas. Porque a verdade, meu querido e minha querida, é que tanto héteros como homossexuais, todos nós estamos quebrados sem Jesus. Todos nós estamos perdidos sem Jesus. E a resposta de Deus para todos nós, seja você hétero, seja você homossexual, é: vinde a mim se você está cansado, se você está sobrecarregado, porque eu tenho poder para te aliviar, porque eu tenho autoridade para aliviar as suas dores. E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é para ninguém, querido. Não quero diminuir a sua dor, mas não é para ninguém. É difícil para mim, é difícil para você, para todo mundo é difícil andar em santidade. Na verdade, preste atenção, não é difícil, é impossível. Porque se fosse possível a gente viver uma vida perfeita, Jesus não precisaria ter vindo para essa terra. Ele veio exatamente para resgatar pecadores. Ele não veio para quem se acha bom demais. Ele não veio para quem se acha melhor do que os outros. Ele veio para quem se acha pior. Eu não estou aqui ensinando e pregando para vocês porque sou melhor que vocês. Eu estou aqui exatamente pelo oposto. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para envergonhar as que são. Deus faz isso. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura. Isso que eu estou pregando para você pode ser loucura. Como eu vou ser feliz dessa forma? Eu digo para você que pode ser loucura para o mundo que está perecendo, mas se você depositar a sua esperança, a sua vida e a sua sexualidade aos pés da cruz, o Senhor te fará mais feliz do que você jamais imaginou. Não estou aqui para ensinar para você um estilo de vida fatalista, tadinho, coitadinho, não. Eu estou aqui para ensinar você a verdade da Escritura, que o Senhor tem todo o poder e a sua vida está nas mãos dEle. Jesus quer a sua vida. Eu tenho aqui nas minhas mãos, Carol, eu acho que está nessa bolsa, ou então está dentro do carro, isso que eu acho que eu esqueci de descer, o livro. Depois você olha para mim lá, por gentileza. A gente
vai ler daqui a pouco um manifesto da nossa igreja. 10 compromissos que a nossa igreja vai fazer no que tange a homossexualidade. 10 compromissos que a gente vai fazer com quem enfrenta essa dificuldade. A gente vai ler isso daqui a pouco, mas antes eu quero fazer algumas afirmações. A primeira: seja qual for o seu pecado, ainda que não seja a homossexualidade ou qualquer outro, se você precisa de ajuda para vencer as suas lutas e você quer seguir em obediência a Jesus, eu quero dizer para você que a gente quer caminhar junto com você. Ah, mas eu tenho recaídas, mas eu vivo pecando. Pois é, por isso mesmo que a gente quer caminhar com você. É por isso. Veja, eu não estou no meu coração pensando assim, e se ele tiver uma recaída? E se ela vier a pecar novamente? Não. No meu coração eu estou assim, quando ele pecar novamente? Quando ela pecar novamente? Qual será a nossa postura? Será como a de Jesus? Vem cá, nós temos aqui para você água, nós temos aqui para você comida, nós temos para você misericórdia, nós temos para você compaixão, nós temos para você amor, nós temos para você um novo e vivo caminho para você andar. Obrigado. Esses são os 10 compromissos que nós assumimos aqui publicamente. E é um compromisso que eu acredito que todo cristão deveria ter em mente quando lidar com isso. Ouça bem. Primeiro, nós encorajamos nossos líderes a pregarem toda a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que ensinem todo o conselho de Deus, ainda que sejam partes impopulares. E também encorajamos que os nossos líderes evitem apenas falar sobre assuntos que eles apreciam, ou assuntos populares, mas principalmente assuntos relacionados à nossa própria comunidade. Segundo compromisso, falaremos a verdade sobre todos os pecados, incluindo a homossexualidade, mas em especial os aspectos mais predominantes aqui na nossa casa. Terceiro compromisso, guardaremos a verdade de Deus, protegeremos do erro o povo de Deus e confrontaremos o mundo, quando ele tentar nos pressionar a adotar os seus moldes. Quarto compromisso, chamaremos todas as pessoas à fé em Cristo, como o único caminho para o Pai e o único caminho para a vida eterna. Quinto compromisso, falaremos a todas as pessoas sobre as boas novas de que Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou para que fôssemos livres da maldição da lei, salvos da ira de Deus e recebidos na cidade santa, na restauração de todas as coisas. Sexto compromisso, trataremos todos os cristãos como novas criaturas em Cristo, lembrando-nos uns dos outros de que nossa verdadeira identidade não está baseada em sexualidade ou em expressão pessoal, mas em nossa união com Cristo e dependência total dele. Sétimo compromisso, estenderemos o perdão de Deus a todos os que vierem em arrependimento sincero, todos, desde pecadores homossexuais e pecadores heterossexuais, desde orgulhosos, cobiçosos, aduladores e indivíduos cheios de justiça própria, achando-se melhores do que os outros. A todos estes estenderemos o perdão de Deus. Oitavo compromisso, pediremos perdão quando formos rudes e imprudentes, ou brincarmos sobre aqueles que experimentam atração homossexual. Nono compromisso, faremos todo o esforço possível
para sermos uma comunidade que recebe bem todos aqueles que odeiam e lutam contra eles mesmos, contra os seus pecados. Mesmo quando a luta envolve muitos fracassos, reveses e recaídas. 10º compromisso e último: procuraremos amar a todos em nosso meio, apesar de suas fraquezas e virtudes específicas. Por pregar a Bíblia, reconhecer as evidências da graça de Deus, mostrar comportamento que desonre o Senhor, levar a sério o fazer parte da igreja, exercer disciplina eclesiástica, anunciar a oferta gratuita do Evangelho, esforçar-nos juntos para a santidade, praticar uns aos outros da mutualidade, do discipulado cristão e exaltar a Cristo acima de todas as coisas. Não se trata de mim e de você. Se trata de Jesus. Não se trata das minhas preferências. Se trata das preferências do meu Senhor. Um pecador pode chegar ao céu? Sim. Pode. Através do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você pode, coloque a sua mão no seu peito. Nós entendemos muitas vezes que o nosso coração é a sede das nossas emoções. É a sede de quem nós somos, o nosso coração, né? Eu quero orar por você, que tem enfrentado dificuldade e lutas na vida e na área sexual. Eu quero ministrar sobre você coragem, força, para, como eu disse aqui, sair do armário mesmo. Assumir que você é pecador, e se você assim desejar, buscar socorro, auxílio e ajuda aos pés da cruz de Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que aqui está, ó Deus, na nossa casa, como ministro do Teu Evangelho, pela autoridade a mim concedida como ministro do Evangelho. Eu quero ministrar, ó Deus, as boas novas de salvação a todo aquele, Senhor Deus, que quer o Senhor na vida dele. Ah, Senhor, resgata-nos de nós mesmos, salva-nos de nós mesmos.